Olá pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro encontro do Eu, Você e a Bíblia. A ideia da gente é ao longo dessa semana, de segunda a sexta-feira, estarmos compartilhando um pouquinho juntos aqui, sempre ao meio-dia, a partir dos Salmos. Bem-vindos vocês que estão chegando aí. Eu acredito que vai ser um tempo bom de refrigério para o nosso coração, de desafio. E eu quero iniciar pelo Salmo 1, o primeiro Salmo, ok? Esse vai ser um tempo curto, objetivo. Quero ver se em 15, 20 minutos no máximo a gente compartilha alguma coisa a respeito da palavra de Deus e oramos juntos, ok? A palavra de Deus nos diz assim no Salmo 1: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de abri-la diante dos nossos olhos, muito obrigado pela convicção que nós temos que todas as vezes que nós fazemos isso, certamente o Senhor vai falar conosco. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza agora ao teu coração, à tua mente, e traga revelação do teu coração para o nosso coração, a partir da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse é o primeiro salmo da Bíblia, e esse primeiro salmo, ele, na verdade, constitui-se para a gente num fundamento para tudo aquilo que vai nos ser apresentado no livro de Salmos. A palavra de Deus nos diz aqui que nós somos abençoados com a alegria, abençoados com a felicidade, com a verdadeira alegria, com a verdadeira felicidade, quando nós temos no nosso coração a palavra de Deus como fundamento para a nossa vida. É muito interessante esse salmo quando nós começamos a lê-lo repetidamente, porque a gente percebe que existe uma estrutura nele. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu vou te ajudar a enxergar essa estrutura, ok? O Salmo ele é composto de dois blocos, o verso 1 e o verso 2, e depois o verso 3 e o verso 4. A gente percebe isso porque tanto no verso 1 quanto no verso 2, quanto no verso 3 e o verso 4, você tem um contraste que nos é apresentado, que é mostrado para a gente com a expressão ao contrário. Então no verso 1, o escritor nos traz uma série de colocações, e no verso 2 que nós não devemos realizar, não devemos fazer, e no verso 2 ele diz ao contrário, e aí ele vai apresentar para a gente o contraste daquilo que ele colocou no verso 1. O verso 3 e o verso 4 é a inversão disso. Ele começa falando a respeito da experiência na vida daqueles que seguem a direção dada pela sabedoria de Deus na sua palavra, e de forma semelhante ele faz um contraste. No verso 4 ele diz ao contrário em relação àqueles que não seguem os caminhos do Senhor. Então essa é a estrutura do Salmo, e aí nos dois últimos versículos ele vai apresentar para a gente uma conclusão relacionado tanto ao caminho daqueles que seguem a direção da palavra do Senhor, quanto ao caminho daqueles que não seguem a direção da palavra do Senhor. Então, essa é a estrutura que a gente encontra no Salmo. Então, vamos olhar agora para a estrutura em si. A primeira parte, o verso que é composta do verso 1 e do verso 2,
como nós lemos, diz: abençoado com felicidade é o homem que é abençoado, ou a pessoa que é abençoada com felicidade é aquela pessoa, então, diz o salmista aqui, que não vai fazer três coisas: não vai se assentar no conselho dos ímpios, não vai se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, não vai se assentar na reunião dos zombadores. Mas aí logo em seguida vem o contraste, ele diz: ao contrário. Então é muito importante a gente entender que nós não somos abençoados por Deus meramente por não fazermos essas coisas. Nós somos abençoados por Deus quando nós não fazemos essas coisas que estão no verso 1 e temos uma resposta a elas que nos é apresentada no verso 2. Então qual é a resposta? Ele diz assim: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Então é muito importante nós entendermos isso. Se nós considerássemos o ser bem-aventurados apenas com a orientação negativa do verso 1, isso daria a entender para a gente que basta a gente ter uma vida moral correta, que então nós vamos estar sendo abençoados pela alegria do reino. Mas não é isso que o salmista está dizendo. O que nos torna pessoas abençoadas com a alegria do reino não é meramente nós deixarmos de fazer as coisas que no verso 1 está sendo dito para não fazermos, não seguir o conselho dos ímpios, não se deixar influenciar pela conduta dos pecadores, não se assentar na reunião dos zombadores, mas o que nos torna realmente abençoados pela alegria do reino é que, ao não fazermos isso, a nossa plena satisfação vai estar depositada na lei do Senhor e na sua lei. Ok, voltando aqui, a internet deu uma travada aqui, nós vamos continuar, ok? Bom, então como eu ia falando, a gente é abençoado com a felicidade do reino quando a gente não apenas deixa de fazer as coisas que estão presentes no verso 1, mas quando, ao contrário, a nossa plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei nós meditamos de dia e de noite. Então não é meramente uma questão da gente buscar ter uma vida moral correta, é que nós buscamos uma vida de satisfação, de plenitude da nossa satisfação no Senhor, na revelação da palavra do Senhor para o nosso coração, e isso traz como consequência a gente não seguir o conselho dos ímpios, não se deixar influenciar pela roda dos escarnecedores e etc. Aí, no verso 3 e no verso 4, nós vamos encontrar o segundo bloco, que começa com a inversão daquilo que o salmista acabou de fazer no versículo 1 e no versículo 2. Então ele começa dizendo que essa pessoa que tem a sua plena satisfação na lei do Senhor e que como consequência disso é abençoada pela alegria do reino, ela é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, à beira de águas correntes, ou seja, ele está usando uma ilustração aqui, e qualquer pessoa que já esteve à beira de um rio ou próximo, né, de uma mata onde você tem rios, você sabe que toda a vegetação próxima do rio, ela está sempre verde, ela está sempre viçosa. O salmista ele usa aqui esse exemplo, mostrando que se a nossa plena satisfação estiver na lei do Senhor, se a nossa plena satisfação estiver em seguir a direção do Senhor para a nossa vida, nós vamos ser semelhantes a essa árvore que é plantada à beira de um rio, e essa árvore plantada à beira de um rio, à beira de águas correntes, ela tem duas dimensões, né? ou duas, nós vamos ter duas experiências, vamos experimentar duas realidades da vida do reino em nós. A primeira tem a ver com ele falar que a árvore dá fruto no tempo apropriado. Fruto dado numa árvore nunca é para ela mesma. Então, quando ele faz essa referência, ele está falando a respeito de que quando a nossa vida é uma vida baseada na palavra de Deus, baseada nas instruções de Deus, em obediência à revelação das Escrituras para a nossa vida,
a nossa vida vai produzir coisas que vão abençoar a vida de outras pessoas. O fruto dado na árvore nunca é para ela mesma. O fruto dado na árvore sempre beneficia outros, beneficia a pessoa que vai colher e comer, beneficia os animais que usufruem daquele fruto, os pássaros que comem do fruto que cai, da semente que está ali. E ele diz que as folhas não murcham. Aí essa segunda expressão tem a ver conosco, ok? A árvore com folhas que não murcham, ela sempre é vistosa, ela é sempre bela, ela é sempre bonita, sempre atrativa. Então, se o fruto diz respeito àquilo que a vida da gente, por obedecermos a palavra de Deus, tem a oferecer para outros, as folhas verdejantes de uma árvore que a torna viçosa, que estão sempre verde, tem a ver com a nossa vida. A nossa vida vai ser uma vida bonita, a nossa vida vai ser uma vida bela, a nossa vida vai ser uma vida cheia de sentido, cheia de significado, que vai atrair o olhar das pessoas para a gente. E o salmista diz que isso se manifesta assim em nós, porque tudo aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que nós fazemos, prospera na nossa vida. Ou seja, a bênção do reino que nos acompanha, porque nós escolhemos nos satisfazer na palavra do Senhor, no lugar de andarmos no caminho dos ímpios, faz com que a nossa vida abençoe a vida de outras pessoas e faz com que a nossa vida seja uma vida cheia de sentido, cheia de significado, cheia de beleza em nós, nos favorecendo a ponto de outras pessoas olharem para nós. E então tudo aquilo que a gente realiza conta com a bênção da prosperidade, do avanço do reino nas nossas vidas. E aí vem o contraste, ele diz, não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário. Ou seja, novamente perceberam como existe a mesma estrutura, só que é uma estrutura de paralelo inverso. Então, ao contrário aqui, em relação à vida dos ímpios, tem a ver com viver uma vida que segue o conselho dos ímpios, viver uma vida que deixa se influenciar pela conduta dos pecadores, viver uma vida que se assenta na roda dos escarnecedores, vai fazer com que a nossa vida seja como a palha que o vento carrega. Ou seja, palha, ela não serve para nada, não é feno, ok? Porque o feno, ele serve pelo menos para alimento dos animais, é palha, capim seco que o vento leva embora e que não serve absolutamente para nada. Então aqui você tem novamente esse contraste sendo apresentado entre um estilo de vida que não se baseia nas escrituras, que não se baseia em ouvir o Senhor, que não se baseia em seguir os princípios do reino, a direção do reino, a sabedoria do reino de Deus para a nossa vida, e a vida que segue essas coisas, ok? Então, se nós andamos no caminho do Senhor, se nós temos a nossa plena satisfação na lei do Senhor, melhor dizendo, e não andamos no caminho dos ímpios, nós vamos ser pessoas semelhantes a essa árvore que produz bênção para a vida dos outros e que é bênção para a nossa própria vida. E se nós não fazemos isso, nós vamos ser como a palha, que não serve para absolutamente nada. E aí vem então o final do Salmo, apresentando novamente esse contraste para nós. Ele diz, por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. A primeira consequência que ele apresenta para a gente é a consequência que vem na vida de um ímpio. Okay? Quem é o ímpio? O ímpio é aquela pessoa, como nós acabamos de ver, que não considera a palavra de Deus, que não se importa com o coração de Deus para as nossas vidas, que não tem a sua plena satisfação na palavra do Senhor. Isso é muito importante a gente perceber, ok? O ímpio não é apenas uma pessoa que blasfema ou uma pessoa que faz coisas horríveis, tá certo? O ímpio é aquela pessoa que não dá atenção à palavra de Deus. O ímpio é aquela pessoa que não tem a sua plena satisfação nas escrituras. Isso faz com que a gente possa entender que às vezes podemos até conhecer a Bíblia, nós podemos até estarmos envolvidos com a própria religião, ok? Às vezes ao domingo, agora não estamos podendo fazer isso, né? Mas às vezes ao domingo irmos a um encontro, a uma reunião, irmos na igreja,
mas ouvimos as Escrituras, mas a nossa plena satisfação não está nela, nós não vivemos de acordo com aquilo que as Escrituras apresentam para a gente. Esse é o ímpio. E aí o escritor bíblico diz que essa pessoa, esse tipo de pessoa não vai sobreviver no julgamento. Os pecadores não vão permanecer diante da presença do Senhor, não vão adentrar a realidade do reino de Deus na sua plenitude. E ele fecha isso dizendo que o caminho dos ímpios é um caminho que conduz à destruição. Por quê? Porque não há a ausência da presença do Senhor, não há a presença da palavra do Senhor. E entre essas duas afirmações, a do verso 5 e a do final do verso 6, a gente vai ter então ali um miolo, né? É como se fosse um sanduíche, ok? Pense no verso 5 como uma fatia de pão, pense no final do verso 6, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição, como a outra fatia do pão, e aquilo que está no meio é como se fosse aí o hambúrguer, ok? O recheio do sanduíche, que diz assim: pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Então, você tem que ligar esse verso 6 à afirmação que é feita lá no verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A nossa plena satisfação está na lei do Senhor e nela nós meditamos de dia e de noite, porque a lei do Senhor nos leva a conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor é o caminho daqueles que são alcançados pela justiça de Jesus. Se eu sou alcançado pela justiça de Jesus, se eu sou alcançado por aquilo que o Evangelho diz que Jesus fez por mim, através da sua morte, através da sua ressurreição, eu tenho a experiência da vida de Jesus em mim, não é para que depois eu continue andando por um caminho que não me leve a ter a minha plena satisfação naquilo que a palavra de Deus revele para mim. Não é para que eu ande num caminho aonde eu continue buscando as minhas próprias coisas. Quando eu sou alcançado pela justiça de Deus, então eu me torno um justo, e o caminho do justo é conhecer o Senhor. E é por isso que nós temos a nossa plena satisfação na lei do Senhor. Não é meramente ter a plena satisfação na lei do Senhor porque ela apresenta para a gente um conjunto de regras que a gente precisa observar para viver a nossa vida bem. É porque através da lei do Senhor nós temos o conhecimento do Senhor. Conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Conhecer o Senhor é o nosso estilo de vida, é aquilo que nós estamos procurando, é aquilo que nós estamos buscando quando o Evangelho nos alcança, e é por isso que a nossa plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei a gente medita de dia e de noite, porque ela nos torna mais íntimos do Senhor, ela faz com que a gente conheça mais o Senhor. Ok? Então, desculpe aí um pequeno problema, né, com a conexão aí da internet. Às vezes a gente paga caro, mas o serviço não é aquilo que nos é prometido, né? Mas eu tenho certeza que foi um tempo bom, que foi um tempo que você foi abençoado pela palavra de Deus, assim como ela tem abençoado a minha vida. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, a gente quer colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos te agradecer porque o Senhor não nos alcançou para uma vida religiosa, porque a meta da nossa vida não é meramente nos esforçarmos para nos tornarmos boas pessoas, pessoas moralmente corretas, ó Deus, evitando o mal. O nosso caminho é um caminho de conhecer o Senhor, conhecer a intimidade do Senhor, e por isso nós voltamos o nosso coração para a Tua Palavra, e quando nós fazemos isso, então, como a Tua Palavra mesmo nos revela, nós nos tornamos pessoas como uma árvore plantada à beira de águas correntes. A nossa vida se torna uma vida frutífera para abençoar a vida daqueles que estão ao nosso redor. A nossa vida se torna uma vida como de uma árvore cheia de flores bem verdes, que atrai o olhar das pessoas, uma vida bonita, que faz com que as pessoas olhem para nós e anseiem por aquilo que a gente tem para oferecer. Obrigado porque nós conhecemos o Senhor e nós queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Agora, Pai, nós colocamos a nossa gratidão diante do Senhor, frente ao Teu poder e à Tua atuação
para exterminar esse vírus que assolou o mundo, Senhor. Eu creio, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu poder está atuando, que esse vírus está sendo destruído, Senhor. A gente já começa a ouvir notícias ao redor do mundo a respeito disso, de como as coisas já estão melhorando, Senhor, de forma mais rápida do que se imaginava. Pedimos, ó Deus, que notícias assim não gerem imprudência no coração das pessoas, que a gente continue sendo sábios, ó Deus, ao lidar com tudo isso, mas que a nossa sabedoria seja uma sabedoria cheia da Tua coragem, Senhor, e a nossa coragem seja uma coragem sábia, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, nós te pedimos que agora, Espírito Santo de Deus, o Senhor, uma vez mais, derrame o Teu poder de cura sobre cada nação, sobre cada pessoa que foi infectada por esse vírus. Em nome de Jesus, que esse vírus seja destruído, que a saúde seja retomada, que as realidades que estão nos céus, que são plenas de saúde e vida, se manifestem na terra, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, impeça o avanço desse vírus, ó Deus, em outros países, no nosso país, que nós não tenhamos mais nenhum caso de contaminação, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria aos profissionais que estão lidando com isso, Senhor, da área de saúde. E nós rogamos também, em nome de Jesus, que o Teu Espírito não permita que haja qualquer tipo de aproveitamento por qualquer tipo de pessoas de uma situação assim. A começar dos nossos governantes, ó Senhor, que situações de calamidade assim não se tornem plataformas políticas para os mesmos, ó Deus, em nome de Jesus, que eles realmente tenham preocupação com as pessoas, com a sociedade, e não de fazer uso de uma situação assim para qualquer tipo de promoção, seja de que lado for, ó Senhor. Desmascare, Espírito Santo de Deus, toda e qualquer mentira que esteja sendo semeada no meio disso tudo, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus da verdade, que o Senhor traga luz sobre tudo isso, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe, Senhor Deus, a vida de cada pessoa, abençoe de forma especial aqueles que temem ao Senhor, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que buscam Te conhecer, porque este é o caminho dos justos, o conhecer o Senhor de forma cada vez mais íntima. E nos use, Senhor, em nome de Jesus, em toda oportunidade que tivermos para manifestarmos o Teu amor, a Tua graça, o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado você que esteve comigo aqui nesse nosso primeiro dia do Eu, Você e a Bíblia. Amanhã, meio-dia, nós estamos juntos novamente, ok? Jesus abençoe você, divulga o vídeo aí para outras pessoas, coloca o seu joinha, faça o seu comentário, que Jesus abençoe a sua vida.